bem-vindos ao Pode Ser Original. E hoje temos a presença de uma convidada muito especial, Cristiana Oliveira. Prazer! Uma amiga muito querida, uma profissional incrível, muito competente, que vai agregar muito nas nossas vidas. O intuito do nosso canal é poder criar conexões, histórias, trazermos todo esse auxílio, todo esse acolhimento para que possamos andar juntos. Cris, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Poxa, muito obrigada mesmo. Queria que você se apresentasse. A Cris é nutricionista com várias especializações e um ser humano maravilhoso. Ai, então, meu Deus, que responsabilidade, gente. Mas é verdade. Ela vai contar um pouco da trajetória dela, da história. Uma pessoa, assim, que eu admiro demais, porque é muito original. Realmente ela tem valores que são, assim, muito importantes, que eu considero muito. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Sigam o canal e já curtam, porque com certeza vocês vão gostar. Gente, eu sou Cristiana, eu sou nutricionista. É um prazer estar aqui com a Vivian, que é uma pessoa que eu adoro. Aliás, eu amo a família dela. Família, assim, boníssima. E eu vim aqui participar hoje pra gente trocar ideia, falar um pouquinho sobre nutrição e emoções. Exatamente, né? é o nosso tema de hoje. Que eu considero fundamental, que a gente vive isso. Eu tenho várias especialidades. A última que eu fiz agora foi saúde da mulher, mas eu sou formada há 29 anos, sempre trabalhei com obesidade, cirurgia bariátrica, nutrição clínica, nutrição materna infantil, e tá tudo muito interligado, né? Por quê? Porque tá lá desde o nascimento, a formação do ser humano, a epigenética e toda essa parte comportamental que a gente segue na vida adulta. Então eu acho que isso começa lá no casal que pretende ter um filho e formar um ser humano. E é esse ser humano que forma a partir daí, com tudo que ele traz aí na vida dos pais, na vida que ele vai ter também, e todo esse comportamento que a gente vê hoje de emoções positivas e negativas. Verdade. E que a gente vai convivendo com isso. É verdade. E cuidar disso, até profilaticamente, com certeza, é muito importante, porque a gente recebe os sintomas, né? A gente já pega situações ali que já estão... Gente, está horrível a minha memória. Que eu acho que... Não, mas é assim mesmo. Isso é... Não, as palavras estão sumindo da minha cabeça. Mas é assim mesmo. Pré-menopausa. Gente, isso horrível. se chama pré-menopausa. Mas eu tô assim também, não tô diferente não. Eu acho que desde lá de trás, os pais, como você falou, eles passam essas emoções e como cada um lida com isso. E aí a gente já recebe essas pessoas já com esse comportamento, já recebe já programado. E a gente tem que cuidar disso. Tem que ser de uma maneira tranquila, porque é tudo muito enraizado. E eu já peguei pacientes na história da obesidade, principalmente, mulheres bonitas, que eram magras, bonitas, e elas foram estupradas e engordaram para se esconder, para se proteger. É uma proteção. É uma proteção. E aí, quando fizeram cirurgia bariátrica, que começaram a perder peso, aquilo tudo veio à tona novamente. Também tive pessoas que perderam peso, mas não se enxergavam, né? Perderam a referência e optaram por engordar novamente. Porque assim, elas eram mais felizes. Então, assim, a mente humana, o comportamento e as emoções relacionadas com a comida são muito fortes. Nessa família onde ela quis voltar a ser ela, o ganho de peso, né, novamente, porque reverteu a cirurgia e ela ganhou 30 quilos em meses. E aí ela se sentiu mais feliz. E ela falou, porque ali todo mundo ficava em volta da mesa, comia, e ela não estava podendo participar mais. A e ela se sentia... foi quebrada ali, exatamente, ela se sentia excluída. Então é uma coisa assim que a gente pensa, mas como, né? Ou então outras histórias, como alguém que, meu pai, a forma de lidar com a emoção, de carinho do meu pai, era chegava em casa e me trazia um doce. Ele não tinha o toque, o abraço, o beijo. Então, a partir do momento que não podia mais dar aquele doce, ela achava que o pai não amava mais ela. E eu não tô falando de pessoas novas. Tô falando de pessoas de 50 anos, de 60 anos ou de 40 e pouco. Pessoas que têm noção que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, no fundo, tá enraizado.
tá? É inconsciente. Tá. E aí, como você lida com isso? Por isso que eu sempre falo que é cabeça, corpo e mente. E é multiprofissional, não é só a nutrição. Tem que ter o psicólogo, então tem que trabalhar multidisciplinar, né? Isso é uma coisa fundamental para trabalhar o todo e para ter resultado. Eu gosto muito, eu sempre trabalhei com várias psicólogas, amo de paixão, aprendo com elas, até para eu poder também estar ali à frente do paciente. Não tem como, né? E ter uma abordagem melhor também. Tá tudo integrado. Tá. E você falou da questão dos adultos, é o que a gente mais vê. É, exatamente. Porque aquela criança que foi rejeitada, que foi abandonada, se isso não for trabalhado, ela carrega isso a vida inteira. Pra sempre. Mesmo ela sabendo que depois que passou e tudo mais, o ser humano carrega isso. Por isso que essa fase aí de 0 a 7 anos, quando nasce até 7 anos, que é a formação de vários sistemas neurológicos, é muito fundamental isso para a vida adulta. Isso a gente sabe, né? E a gente vê muito isso hoje. Eu acho que depois da pandemia, isso se acentuou um pouco mais. Eu vejo isso claramente, eu acho que todo mundo. E aí é que você vê os problemas vindo à tona. E aí eles vão jogar em algum lugar. A maior parte joga na alimentação, que é o conforto, é a recompensa. Aí você mexe com vários sistemas ali, né, neurológicos, de recompensa, de prazer. E aquilo fomenta. E você, como lidar com isso? Não é tão simples. É o comer as emoções. Exatamente. Que a gente estava conversando até antes, né? Estávamos conversando aqui. Tanto comer as emoções, às vezes a pessoa pode engordar, como emagrecer muito, rejeitando aquelas emoções. Não conseguindo engolir, porque você vê isso. A gente, em quadros de... Não vou nem entrar assim agora no transtorno alimentar propriamente dito, mas em quadros de problemas, situações de como lida, a maior parte vai para o comer, é a recompensa, é o comfort food. Ninguém quer um brócolis. As pessoas querem um carboidrato, doce, aquela coisa de sustância, para dar aquele afago. Mas tem as pessoas que não conseguem engolir. Eu não consigo porque aquele problema está entalando literalmente. Aliás, existe isso mesmo, né? Eu não consigo engolir aquilo, porque algo está aqui, tô por aqui, né? Tô entalado com alguma coisa que eu não consigo falar, botar para fora. Então eu também não consigo comer. Então é como cada um lida com as suas emoções, fora os transtornos alimentares. Dos transtornos, né? A compulsão alimentar, por exemplo, não tem só alimentar. Tem por sexo, por bebida, tem vários. Por atividade física. Por atividade física, que aí vem também outros transtornos, né? Comorbidade com outros transtornos, que aí vem o toque, enfim. São várias comorbidades e todas as coisas juntas que a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante. Isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Multidisciplinar, como eu já falei, porque não é só... Por exemplo, eu às vezes atendo meninas com transtorno alimentar. Inclusive, tenho atendido bastante agora. Então, assim, meninas que estão, assim, com a menorreia, que é a suspensão da menstruação, justamente por ela não comer direito, adequadamente, com aquela coisa do emagrecimento. E aí ela corre, come pouco e começa a fazer um monte de coisa para perder peso. O percentual de gordura fica baixo demais. Aí você mexe aí com os hormônios. Porque quando a gente fala de hormônio, gente, ou principalmente hormônio sexual, precisa da gordura para manutenção dele. Ninguém tem que ter a mais, também não tem que ter a menos. Gordura, carboidrato, proteína não existem à toa. Eles têm as suas funções. A gente tem que equilibrar. O problema é que hoje as pessoas estão no extremo. Ou come demais ou come de menos. Aí começa a botar a culpa em alguma coisa. Mas, na verdade, na minha cabeça eu vejo isso como comportamental, né? Como cada um, como a gente falou, lida com isso. E aí, não, então eu vou fazer assim. E fora que a internet hoje divulga tudo que você quer ouvir, certo ou errado. Então você tem que fazer uma peneira nisso. Então ainda tem isso, que a gente ainda lida com isso. Então quando você pega alguma pessoa, traz esse transtorno, tanto de compulsão, quanto de anorexia, ou próximo de uma anorexia, tem que ir devagar, né? E também não é sozinho, tem que ser multidisciplinar. Tem, porque você precisa ver de onde vem aquela raiz, não adianta. É igual fazer uma bariátrica. Exatamente, não adianta. Não adianta, você vai resolver ali.
Mas não Mas se vai você segurar. não se despedir das suas emoções, daquilo ali que fez você engordar, Sim, eu acho que tem que trabalhar complicado. isso, né? Então. Porque qualquer tratamento para obesidade, seja cirúrgico, seja medicamentoso, não vai funcionar se você não tratar a base. E é verdade isso. E a gente pega aí, quando a pessoa faz cirurgia bariátrica ou usa as famosas canetas, eu não gosto muito disso, são medicações anti-obesidade, né? Que eu acho melhor. Elas são super potentes, são maravilhosas, quando bem indicado pelo médico, pelo cirurgião, acompanhado pela equipe. Nossa, maravilhoso. Mas se a pessoa não quiser ser tratada, não quiser mudar a base para que esse tratamento seja sustentável, não adianta. Vai voltar. Então não existe milagre. A obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Ela é reincidivante. Então ela precisa ter o tratamento para sempre. Assim como um diabético toma uma medicação, o hipertenso toma uma medicação, o obeso tem que ter aquele tratamento, que é medicação ou cirurgia para quem precisa. E todo esse tratamento psicológico, psiquiátrico, se for o caso, nutricional, atividade física, a gente precisa disso. Senão não vai para frente, senão não é sustentável. E a gente vê excelentes resultados. Exatamente. Quando a gente trabalha essa raiz, né? Menina, mas quando você vê, Vivian, os pacientes que têm para sempre os resultados positivos, são os pacientes que mantiveram o acompanhamento multidisciplinar. Principalmente a minha profissão, a nutrição é fundamental, mas principalmente com o psicólogo. Por quê? Porque ele está trabalhando a raiz do problema dele. Ele consegue se enxergar. Eu tenho vários pacientes que falam, na terapia eu consegui enxergar isso. É claro que não vai passar, mas ele vai saber lidar com aquilo melhor. Vai ser mais fácil para ele lidar com isso e trazer a alimentação junto. Porque eu falo, não é nenhuma loucura. É claro que às vezes você vai sair, vai comer o que você gosta, não tem problema. Mas é quando você perde a mão, o que é para cada um, o que é adequado para cada um. Porque saber escolher, Exatamente. né? Por isso que a sua também. A gente não pode andar separados. Não pode. Porque o saber escolher é fundamental. Entendeu? Por que é fundamental? Porque você vai saber escolher para você aquilo que é adequado. Não é igual para mim, não é igual para você, não é igual para Maria, para o João, não é. E assim, e as pessoas que têm a doença obesidade são pessoas que têm que entender que se ela sair muito da linha, vai voltar o ganho de peso. Que a maior parte de recorrência de peso é justamente quando a pessoa fala para mim assim, eu voltei a comer, parei de malhar. É isso. E aí vai. E parece que o corpo tá ávido por aquilo. Então quando você dá um pouquinho, parece que ele pede, você perde esse controle. Porque entendeu? Existem padrões, também que a gente estava conversando, existem padrões comportamentais que o tempo inteiro, quando você começa a mudar, ele fica, volta, você está errado. Exatamente. Volta pra cá. Você está sendo infiel ao tudo que você aprendeu. Aqui é sua zona de conforto, aqui você vai se sentir seguro. E eu vou até além disso. Além do comportamental, existe o fisiológico. Sim. Por quê? O ser humano, lá na época das cavernas, a gente fazia o quê? Caçava, comia para sobreviver. Então tinha aquela coisa toda de você comer para sobrevivência. E você não tinha tantas coisas, então você estocava. Então o corpo ele foi feito para estocar. Então quando você come, ele estoca. Ele estoca porque ele pensa, epa, será que eu vou ter privação? Então quando você começa a fazer uma orientação nutricional, que você começa a perder peso, o corpo logo sente, epa, estado de alerta, tô perdendo. Então, e por isso que é tão difícil. Vem efeito platô, que é uma adaptação fisiológica do corpo, e as pessoas não têm paciência para entender isso, que é tudo para ontem. Eu falei, calma, gente, isso passa. E isso é diferente entre as pessoas, por conta de genética também. Mas é muito interessante, porque o corpo, ele faz esse movimento. Ele, e ele, assim, quando você tá fazendo a sua dieta, né, no caso, e que você diminui, ele diminui o seu metabolismo para você gastar menos, e ele ainda aumenta a fome para você comer para repor. Isso é fisiológico. Então quando você faz uma dieta, você tem que passar por cima de toda essa fisiologia. Não é fácil, né? Então, assim, ainda mais a parte comportamental também. Por isso que é tão difícil. E a gente fala, gente, paciência, vamos passar por isso. E muita gente fala assim, mas tem a memória. Depois de tantos anos que você perdeu peso, você não reganha mais. Mentira, reganha sim. É só permitir. O corpo tá ali. Né? A sua célula tá só murchinha. Se você der base para ela, ela volta. A memória tá ali, né? Exatamente. A memória de uma vida. Sempre vai ter volta se você não estiver atento. E eu costumo até dizer que a melhor coisa para cirurgia ou para obesidade ou para até mesmo para
para transtornos como anorexia, para quem já venceu isso. Tem uma amiga nutricionista que lançou um livro agora maravilhoso, porque ela foi anoréxica e ela venceu isso. Ela escreveu toda a experiência dela e ela trabalha com transtornos alimentares e ela hoje é super, né? Mas é aquilo, ela tá sempre se vigiando também. A autovigia é fundamental pra gente se manter, né? Assim, de você perceber determinadas coisas, epa, deixa eu voltar. Porque hoje você vê tanta gente medicalizada, eu pelo menos atendo isso. Medicação para compulsão, para tanta coisa, e a pessoa continua com o mesmo comportamento. Exatamente. Porque não tratou a base. Não tratou a base. Só tá tratando um sintoma. Então, aí é pior ainda, porque aí você vem com aquele efeito colateral gigante, né? Não, gente, pelo amor de Deus, não é que não tem que tomar as medicações desde que ela seja mas às bem vezes não indicada. Não é o começo não é ali. Exatamente. A questão é essa. Exatamente. Quando eu recebo pessoas também, a primeira coisa, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com isso, com aquilo, eu tô fraca. Faça um exame primeiro. Pode ser baixo de alguma substância, de alguma vitamina, de alguma coisa. Porque se você pede pra pessoa, já vai pro psiquiatra, vai ser medicada. Vai ser, com certeza. Né? Quantas pessoas acham que estão com síndrome do pânico? Como eu já peguei, tinha hipotensão postural. Não tinha nada a ver. Que dá, né? São as mesmas sensações. Exatamente. A gente precisa ter um pouco de calma. Exatamente. Um pouco de paciência. As pessoas estão atropelando as coisas. Pelo imediatismo. Quero resolver logo. Quero resolver isso aqui. Só que vai ter preço isso. Aliás, já está tendo. A gente já está vendo isso. Então, eu acho que tem que dar esse passinho para trás. Quando você começar com determinadas coisas, procura uma terapia. Vá tentar se enxergar, se conhecer, entendeu? Para ver o que é. E daí sim você vê, poxa, nesse momento eu preciso de uma medicação tal. Porque de repente você atropela as coisas. Aí você não consegue nem saber o que é. Conheça a sua história. Exatamente, exatamente. Eu acho isso fundamental, entendeu? Porque senão você vai ficar super medicalizada, né? E não vai resolver, né? Então, eu penso muito nisso. Eu adoro essas histórias, acho que a gente aprende. Enquanto profissional também, a gente aprende, né? Eu cresço com isso, porque eu vejo essas histórias, a gente se olha também, porque a gente também tem, né, as nossas questões. Então, eu gosto muito de ver isso, muito. Por isso que é bom, né? Esse trabalho conjunto. Tem um caso também de uma pessoa que engordou muito, muito, muito e não conseguia de forma alguma emagrecer. Questão com o pai. A partir do momento que foi resolvendo, que teve essa consciência e começou a trabalhar isso, as coisas começaram a funcionar. E ela começou a perder peso. Como é importante isso. História familiar, gente. Como impacta na vida das pessoas. Parece que não, parece besteira, mas é fundamental. Não é culpa. Não é que é culpa dele, culpa dele. Claro Não é. não. A gente não está trabalhando com culpa. Não é culpa. Mas é como a cabecinha daquela pessoa viu aquilo tudo e funcionou. Uma vez eu vi um filme que uma pessoa, acho que até foi com a Meg Ryan, que ela era alcoólatra, ela tinha 2 filhos, tinha um marido, eu não lembro quem era o ator, mas é uma pessoa conhecida também. E aí ela fala isso, que eles juntos batalharam para ela melhorar e ela melhorou. Só que ela fala no final, né, quando ela já venceu tudo, tá lá nos Alcoólatras Anônimos, ela fala, eu nunca vou saber o que foi isso na cabeça dos meus filhos. Porque como eles entenderam isso, é como cada um registra e daí segue sua vida. E aí vai expor aquilo tudo ao longo da sua vida. Então eu acho isso assim muito interessante, eu acho isso muito legal. Esses filmes assim, quando você presta atenção, são bem assim, que é exatamente isso, né? Você não sabe. Você às vezes faz uma coisa sem querer, mas não sabe como vai ser pro outro. Isso não é culpa de ninguém, é como cada um reage, Cada um né? interpreta de uma forma. Exatamente, exatamente como isso. Que as pessoas recebem, como que elas carregam aquilo. Exatamente isso. Eu gosto muito disso. Eu que estudo isso naquela coisa do materno-infantil, da epigenética. Ainda tem essa, né? Especialização Não, sua. menina, é muito legal estudar isso, porque você vai vendo tudo que é durante o casal que engravida, dali forma lá o embrião, dali a gestação e tudo que acontece ali, tanto de nutrição, né, claro, da formação, tudo isso, quanto de emoção, né, a hora do parto. Hoje a gente vê muito isso, né, não tinha esses estudos há muitos anos atrás. E hoje o quanto isso tudo impacta
impacta, né? E impacta mesmo. É aquilo que a gente estava falando, principalmente do comer emoção. A primeira relação quando a gente nasce é com a comida. Faz o quê? Mama no peito. E mama no peito porque chora, e mama no peito porque tá com sede, mama no peito porque tá com fome. E o quanto é importante a curva de crescimento infantil ali. Ganhou peso, não tá ganhando peso, se tem isso, se tem aquilo. As questões fisiológicas básicas, né? E com isso a gente vai crescendo. E aí tudo que a gente fala, vamos comemorar. A palavra comemorar já é de comer, né? Então, pronto. A vida das pessoas vive em função disso. Eu acho cheia isso de afetos, cheia, né? Somos afetados e afetamos. Exatamente. Gostei. É muito, essa palavra ela é muito significativa. Cheio de afetos. Somos afetados e afetamos. Exatamente isso. É o tempo inteiro. Então, É o tempo todo. Isso é muito, muito bom. Eu nunca tinha parado para pensar nesta palavra desse jeito, entendeu? E assim, eu estava assistindo uma palestra, eu passei outro fim de semana, eu estava numa imersão e foi um palestrante, ele é até dono de uma escola, e ele falou que saiu um estudo que agora a maior necessidade, hoje em dia a gente percebe muito isso, é ser visto. Com certeza. Ser aceito. Ser aceito é uma necessidade básica nossa, né? Ser amado, ser aceito, mas o ser visto. Porque hoje em dia, você está conversando com alguém, você está no celular, você está fazendo outras coisas, você não está prestando atenção, você não está presente ali. Entendi. Estou falando o que isso acarreta para o que a gente está falando aqui. É claro. Principalmente na sociabilidade, né? Você fica muito sozinho, muito introspectivo, você se afasta. Isso a gente vê muito hoje. Eu acho que eu vejo principalmente na geração nova, que não tem aquela coisa de ligar, de falar, tudo é mensagem. Por que me liga? Por que não sei o quê? E não é assim. Eu acho que é tão importante o contato, o visual, o toque, e de você falar com a pessoa, ligar, falar, marcar um encontro, entendeu? Verdadeiro, de toque, entendeu? Do que aquela coisa longe. A sociabilidade, ela passa por isso. Então, cada vez está se distanciando, estão ficando pessoas mais isoladas. E com isso vem muita coisa, vem frustração, vem uma série de fatores, porque aquilo não é real, entendeu? E quando você vai pra vida real, você faz o quê? Entendeu? Como é que você lida com isso? Você tá sempre no virtual. Pra gente que é da geração presente, o virtual é bom, ajuda, mas a gente sabe lidar um pouco melhor. Mas essa geração nova que é só virtual, é complexa. E voltando, que tem também para dar relações, né? E as relações. Para dar continuidade no que a gente está falando, o toque, voltando para os bebês, a gente está batendo muito nessa tecla porque precisamos prestar atenção nisso. Resgatar o que a gente conseguir, os bebês que estão vindo, os bebês que estão aí, por favor, necessidade de toque, reconhecimento de corpo. Isso é tão importante para que não causem lacunas emocionais que depois teremos problemas. E problemas em várias áreas, né? E mães, por favor, a gente estava até falando, isso é muito polêmico, a mãe tem culpa de tudo. Ela vem falar que a mãe não é isso. A mãe gera o bebê. É uma relação muito forte. É a primeira relação alimentar e de afeto. É a mãe com o bebê. Então, assim, olhar para aquele bebê, olhar para os filhos. Já cresceram mais um pouco, né? Tem muita coisa para fazer. De uma comida rápida. Exatamente. Então, é tudo muito rápido. Hoje tá tudo muito assim, né? Tá tudo muito rápido, tem que ser para ontem. Eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo de fazer. Mas dá pra gente se ajeitar nesse mundo rápido. É isso que eu falo para as pessoas. Você pode se programar. Você pode ter alguém que faça para você e já deixar tudo organizado. Ou você pode tirar um dia para organizar. Vai depender de cada estilo de vida. E é claro que a gente consegue adaptar, entendeu? Só que as pessoas precisam querer essa organização. É porque atropela tudo. Eu tenho pacientes, né, que falam isso. Não, porque eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. E, inclusive, quando começa um tratamento de obesidade, seja cirúrgico ou não, eu falo assim, você está começando um tratamento. O mundo vai ficar igual, é você que vai ter que mudar o olhar seu perante ao mundo. Os problemas vão continuar, os estresses, as exigências, a gente é que tem que ponderar, porque quando você começa a colocar limite e se organizar, a coisa funciona. É porque as pessoas perdem a mão, né? Exemplo, eu mesma, eu começo a trabalhar a partir das 10 da manhã, porque eu tiro o horário pra mim de manhã pra malhar, porque se eu não permitir isso, vai passar por cima e eu não vou me cuidar. E pra eu cuidar do outro, eu tenho que estar bem. Então eu tiro pra eu me cuidar, depois eu vou lá pro consultório e fico à mercê para cuidar das outras pessoas. Então, assim,
assim, este é o meu jeito. Mas tem gente que já vai mais cedo, depois tira a noite para se cuidar. Então, assim, cada um encontra o seu jeito. Mas é importante pontuar as coisas. Organizar. A prioridade de comer bem, de fazer atividade, de se cuidar e de trabalhar. Claro, todo mundo precisa trabalhar, a gente precisa pagar a conta. Não tem jeito. Mas a gente pode fazer de uma forma que dê certo. O problema é que as pessoas estão tão estressadas, tão imediatistas, querendo já tudo para ontem, que elas atropelam as coisas. O que acontece? Fica doente. E adoece. Adoece a alma, o espírito, a mente, o corpo, tudo. E adoece quem está em volta, entendeu? Então, assim, a gente precisa frear, né? Dar um passinho para trás, para poder organizar tudo isso e estar mais saudável. Eu uma vez escutei de uma paciente, há um tempo atrás, eu não era nem ainda casada. Eu trabalhava no hospital de plantão, mas também fazia home care, mas também tinha consultório. Eu era dessas. Aliás, eu sou bastante workaholic agora que eu organizei assim a minha vida. Mas antigamente eu fazia um monte de coisa. Aí teve um domingo que eu liguei para uma paciente que era de home care, que faltava ela para ver, né? Na loucura que eu trabalhava muito. Eu liguei para ela, aí eu falei, eu esqueci o nome dela agora, era um nome diferente. E aí eu fui lá na casa dela, dona fulana, posso ir aí? Pode, Cris, claro! Eu fui. Quando eu cheguei lá, ela virou pra mim e falou assim, eu deixei você vir aqui, porque eu quero conversar com você. Aí ela falou assim pra mim, você tá me vendo aqui? Eu falei, tô. Eu era assim, que nem você. E olha o que aconteceu comigo. Olha só, que legal. Então, assim, se você não parar, a vida para você. E você é não vai mais verdade. poder fazer nada. Verdade. Ela perguntou, hoje é domingo, cadê seu namorado? Cadê sua vida? Cadê tudo? Você pode vir aqui sempre que você quiser, porque eu gosto muito de você. Mas eu tinha que falar isso pra você. Ela faleceu, ela tinha um câncer, ela era professora, trabalhava muito e acabou adoecendo. E ela falou isso pra mim. Então, assim, você sabe que depois daí eu pedi demissão, né? Larguei um monte de coisa, pedi demissão do home care. Eu organizei minha vida. E logo depois eu fui do Hospital Santa Cruz. Logo depois o Hospital Santa Cruz também, infelizmente, faliu. Eu fui embora na falência dele, né? Como todos os outros funcionários. E aí, daí por diante, acho que eu aproveitei isso. Falei, não, vou ficar só no consultório e vou me organizar. Eu trago isso, já tem gente. Eu sou casada há 15 anos. Eu não conhecia Augusto ainda. Então, tem mais de 15 anos. Virou a chave. Virou a chave. Porque aquilo caiu como uma luva na minha cabeça. Eu fiquei em estado de choque. Logo depois ela faleceu. Então eu fiquei... Tanto que eu tô repetindo isso anos depois. O tanto que isso me influenciou, entendeu? Aí eu falei assim, sempre que eu vou fazer qualquer coisa que eu começo, eu falei, não, calma. Respira, uma coisa de cada vez, entendeu? Justamente porque essa frase que ela me falou é uma frase que realmente fica. E quando você coloca as coisas em ordem, as coisas entram. Automaticamente. Elas fluem. Exatamente isso. Elas fluem daquele jeito, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Certo. Eu acho dá certo, exatamente. Tanto que a gente aprende com os nossos pacientes, né? Eu, pelo menos, escuto muito. Eu aprendo muito com eles. A gente aprende o tempo inteiro. Eu agradeço sempre. Eu também. Porque às vezes eu recebo, poxa, você me ajuda tanto, muito obrigada. Eu falei, olha, você não tem ideia de como você me ajuda. Exatamente. Às vezes é ele que está ajudando a gente. Exatamente. Entendeu? Como que a gente é alimentado, né? Nos faz estudar mais, nos faz entender mais sobre as coisas. Mas eu acho isso. Tanto que eu acho que, por exemplo, recentemente, né, que meu marido estava no hospital com o paizinho dele, que faleceu, e aí eu não sei aonde eu abri alguma coisa que falou assim, às vezes aquele momento não é só daquela pessoa que está sofrendo, é de quem está do lado também que tem que aprender. Então, o entorno. Então, eu achei isso tão forte. Eu acho que isso é importante. A gente aprende em volta. A gente, como profissional, atendendo o paciente, é uma troca. Tanto a gente para ele, quanto ele pra gente. Então, ninguém tá à toa, entendeu? Não existe aquele lugar de saber, né? Aquela coisa. Não existe isso. Não existe isso. Muito pelo contrário. Né? Quantas vezes a gente volta pra casa com histórias? Eu, pelo menos, sou assim. Eu chego em casa, às vezes eu chego chorando em casa, soluçando. Meu marido, o que é isso, meu Deus? É porque a história da pessoa, não sei o quê. Eu falo, porque toca a gente, né? Toca e a gente fica procurando, né, resposta, fica procurando ajudar. Exatamente. O que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa? Porque a gente precisa ter um resultado também. Porque a gente quer, de qualquer maneira, ajudar aquela pessoa. Então, isso é muito gratificante também, né? Acho que a gente cresce como profissional, como pessoa. Eu gosto muito. Aumenta a nossa humanidade. Exatamente. Estar junto com a pessoa, né? Tem a frase de Jung, né? A gente não toca um ser humano, né? Como é que é? De novo.
novo, né? A frase, oh meu Deus. Por isso que, assim, ó, um assunto muito bom é a inteligência artificial. Né? Que vem aí, que chega. Então, assim, ela é muito boa, vai ajudar todo mundo. Mas nada substitui o humano. Humano com humano. A relação do toque, do olhar. Até porque quem está atrás de uma inteligência artificial é um humano. Então, a gente precisa. Algumas coisas vão melhorar, algumas coisas vão ser legais, mas se você não souber lidar com isso, é uma doença também. Vira uma doença. E uma doença relacionada a comportamento, a relação, a convivência, né? Que gera doença física. Aí gera compulsão, aí vem para alimentação, aí gera doença. Quantos cânceres a gente está vendo hoje em jovens? É alimentação também? Sim, mas não é só isso. Não. São as exposições que a gente tem, o estilo de vida que a gente está tendo. Então, uma série de fatores aí que a gente vem acompanhando, que lá no fundo vem das relações, que lá no fundo vem dos comportamentos, entendeu? E é como lidar com isso, né? Lembrei, então, você não toca um ser humano se você não for um ser humano. Não é bem assim, mas é isso. É isso, Mas não adianta. A gente precisa de um outro humano. Precisa. Né? De olhar, de se espelhar, de tudo isso. Isso aqui leva as relações, né? Isso aqui mexe todas as relações. Senão você vai fazer o quê? Vai ficar olhando para a parede? Né? Como assim? Entendeu? Como é que você vai saber se expressar? Exatamente. Você precisa desenvolver isso. Você precisa desenvolver, senão você se torna um psicopata, né, também. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que hoje eu vejo isso com bastante clareza. Na nutrição, isso tem um impacto muito grande no comer as emoções, principalmente. Eu adoro essa frase, porque é exatamente isso. É comer as emoções. Comer as emoções. A gente come. Tem até uma pergunta, né? Por que quando estamos estressados, nós comemos mais ou com dificuldade de resolver um problema? Exatamente, mas isso é uma coisa que tem explicação. O sistema límbico da gente, né? O sistema hedônico ali, ele desregula. É todo o sistema de prazer. Então, quando você está muito estressado, quando você não aguenta mais, isso aí ativa. E aí você vem querer comer. E aí você quer comer coisas que realmente têm valor calórico maior, para dar aquela recompensa. O sistema de recompensa fica mais estimulado. Você tem o sistema hedônico, que é o fisiológico, e o sistema homeostático, que é o fisiológico, e o hedônico, que é o prazer. É claro que os dois têm que estar em equilíbrio, porque a gente come por fisiologia, fome para se sustentar, e a gente também come por prazer, comemoração, vamos brindar, e por aí vai. Só que quando isso está descompensado, que normalmente hoje em dia todo mundo estressado, o sistema de recompensa está mais ativado e você quer, aí você come para ter aquela recompensa do prazer. É o sistema límbico ali trabalhando, né? Límbico totalmente desordenado. Totalmente desordenado. Então ele tá ali querendo a recompensa. E é sempre no final do dia, né? Quando você chega e relaxa. Todo mundo fala isso pra mim. Inclusive eu tô anotando. Essa semana eu decidi fazer um trabalho, já tem umas 10 ou 15 pessoas, que eu já botei assim, a primeira frase que as pessoas chegam, é que no final do dia eu chego, aí eu como mais no final do dia, principalmente doce. E também a hora que eu mereço. Eu mereço, exatamente. Eu mereço, eu trabalhei demais, eu ralei muito porque hoje. É o estresse, aí você chega em casa e relaxa. Aí a mente vai pedindo aquela recompensa. E também o cortisol vai diminuindo nesse horário. Ele tá um pouquinho mais elevado de manhã, de dia, e vai diminuindo, que a melatonina, teoricamente, teria que ir aumentando à noite para você dormir. Essa é a regulação normal do ciclo circadiano, que é um outro assunto que é muito bom falar, porque tem a ver com tudo isso. Quando você não dorme direito, você descompensa a parte hormonal. E aí te dá mais essa vontade de comer, esse desequilíbrio, né? No sistema aí neurológico responsável por isso. Então, assim, é muito interessante isso quando você estuda. É muita coisa para falar. Aí vem os jejuns, vem tantas coisas. Então, é porque as pessoas acabam querendo resolver as coisas. Aí vem uma moda disso, uma moda daquilo, mas na verdade... Os padrões, né, Cris? Exatamente. Você precisa fazer um jejum 16 horas. Não precisa disso. Cada um é cada um. Meu Deus, socorro. Não precisa disso. Ainda mais durante o dia, que você gasta energia, que a mente tá ali. Você vai fazer um jejum na hora que você mais precisa. Faz à noite. Respeita o ciclo circadiano. As pessoas desrespeitaram, descontrolaram tudo. Então o povo quer pílula pra dormir, quer pílula pra emagrecer, quer pílula pra comer, quer pílula... Ficar feliz. Quer pílula pra tudo, mas não quer mudar o estilo de vida. Eu quero simplesmente fazer tudo e que tudo... Não
dá. Aí você não dorme direito, não come direito. Então, se você acorda, se você dorme bem, acorda bem, se alimenta bem, trabalha, se organiza isso tudo, você funciona melhor. Agora, tem gente que gosta de jejum. Eu, Cristiana, gosto muito do jejum noturno, porque é o fisiológico. É o que a gente dorme para você colocar toda a sua parte hormonal em dia, o seu metabolismo em dia, para de manhã você poder estar bem. Como é que é nascer do sol e pôr do sol? Mas isso é fisiológico. Né? Entendeu? Mas então, isso é o básico. E aí as pessoas querem atropelar isso tudo. 24 horas. Tem gente que faz jejum de 24 horas. Que aquele hálito cetogênico, você conversa com a pessoa, aquele bafo que vem na sua frente, horrível. Entendeu? Que a pessoa nem pensa direito, nem raciocina direito. Então, assim, sabe, as pessoas hoje estão extrapolando. Assim, na minha concepção, depende, né? Isso aí depende, eu acho que depende tanto de cada um, é tão individual, não é igual para todo mundo. Eu não tenho protocolo, não gosto disso. É a pessoa que tá na minha frente com o relato dela e vamos trabalhar ela. É isso, entendeu? Não tem que, isso aqui deu certo para um, vai dar certo pro vizinho. É igual a dieta que o vizinho pega, né? A dieta da minha amiga, que ela perdeu peso, gente, funcionou para ela, não vai funcionar para você, né? Pode ser que funcione? Pode, mas não é para você. Então, cada um tem sua história, cada um tem suas coisas. Então, eu acho que tudo isso é um comportamento, eu sempre falo isso, e a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, de cada ser humano. Onde aparecem sintomas no seu corpo. Exatamente, exatamente. Porque tudo tem... Está falando com você o tempo inteiro. Exatamente. O corpo fala, gente. O corpo fala. É só você prestar atenção um pouquinho nele, né? É só você ouvir um pouco ele. Fica quietinha, ouve um pouquinho seu corpo, veja se é isso mesmo. E eu acho também que as pessoas, quando tem alguma informação, veja se a informação procede, veja se aquilo cabe para você, porque às vezes é tanta informação que a gente tem hoje com a internet que é maravilhosa, eu adoro, eu uso, mas você tem que usar com responsabilidade. E você também tem que ouvir com responsabilidade, porque a gente tá vendo um monte de maluquice hoje. E as pessoas simplesmente aquele efeito manada, simplesmente ouvir e fiz, é só repetição. Recentemente agora tá assim, posta uma foto, não sei o que, do casal, né? Tá todo mundo postando foto de casal no Instagram. Gente, pra que eu vou postar isso? Só porque o fulano tá postando? Alguém disse que é? Quem foi que disse que é? Entendeu? Aí eu vou postar, a pessoa faz. Eu não posto. Eu não faço essas coisas. Pra que sentido tem isso? É só uma brincadeira. Tá, então se você quiser fazer, você faz. Não é uma brincadeira, já é mostrando a repetição. E a pessoa não percebe isso, já é manipulação. Porque é fácil eu simplesmente falar, eu vou lançar aqui, eu vou falar. Todo mundo copia, mas ninguém nem sabe por quê. Ele fez aleatoriamente, simplesmente faz. É o famoso efeito, como eu já falei, efeito manada. Isso me incomoda, porque parece que a pessoa perde o senso crítico, entendeu? Você perde a sua inteligência, a sua capacidade de dizer, se eu tô afim de fazer porque eu achei legal, tudo bem. Agora, você vai fazer porque o outro fez, não tem sentido nenhum isso. Por isso essa dificuldade de identidade também hoje. Exatamente. Eu acho muito isso. As pessoas não sabem escolher, não sabem quem elas são. Então elas copiam. Elas copiam, que é mais fácil. É a preguiça de pensar, de criar algum discernimento, né? De criar a sua própria opinião. Dá trabalho isso. Você bate de frente às vezes com algumas pessoas. Não, mas a gente respeita. Entendeu? As pessoas têm opiniões diferentes, né? Mas é legal você ter a sua. Mas, gente, mas opinião diferente faz a gente crescer. As pessoas, como é que é? As pessoas não brigam. Não, como é que é? As ideias... Gente, olha, tinha que ser de menopausa esse podcast. Tá demais. Mas a come neurônios. Gente. Parte cognitiva. Gente. Deficiência de estrogênio. Céu. Estrogênio é vida. Quem brigam não são as pessoas, são as ideias. Exatamente. Exatamente, Então, assim, isso é uma coisa muito verdadeira. Mas total até. É bastante verdadeira, porque as pessoas ficam disputando coisas. Não, eu penso como você pensa, tá bom, eu penso assim, tudo bem. De repente, alguma coisa que você pensa vai ser bom pra mim. E eu nunca tinha visto por esse ângulo e vai ser legal. As pessoas não conversam. Né? Então, assim, acho que hoje, principalmente a geração atual, falta o diálogo. Porque tá sempre no telefone, né? Então não tem dificuldade diálogo. De se expressar, não tem como. Exatamente. Não tem como ter facilidade. Não, e na hora de escrever, sai abreviando tudo, né? É um outro idioma deles, né? Então, assim, você não consegue se expressar, você não consegue falar. Ficam mais irritados.
medos, porque aí você não sabe, não conhece. Falei, não tem como. Não tem como saber se alguém não falou, né? Não tem como. Então, eu vejo muito isso. A gente tá falando todas essas coisas, tem muito a ver com emoções, com nutrição, com tudo. Porque é o mundo que a gente está vivendo. Mas exatamente de desconexão. E aí você vai se conectar com o que está na sua frente. Com comida, ou com droga, ou vai pelo lado mais fácil, que nem sempre é o mais correto. É porque quando a gente fala de emoção e de comer a emoção, você fala desse mundo gigantesco de coisas e que interferem e que a gente vê interferir, né? Assim, cada um que senta na nossa frente traz uma dificuldade. Ou dificuldade de se expressar, ou dificuldade de viver, de resolver problema. Tem as suas dificuldades e tudo em função. Eu escuto muito isso, porque eu tô num trabalho abusivo, né? O que é abusivo? O que é abusivo? O que é abusivo? Depende. Tem gente que a gente sabe que existe, óbvio, existe sem dúvida nenhuma, mas também é aquela coisa, às vezes a pessoa tá fazendo o básico e já tá se sentindo assim porque nunca fez nada. Qual é essa situação de verdade? É tão difícil, é tão tênue, né? É aquilo que aquela pessoa consegue carregar. Então, de repente, ela não tem como trabalhar, aí ela já acha que é abusivo. Não é defendendo e nem criticando, é só individualizando. Porque é como cada um lida com isso. Com conflitos, com dificuldades. Exatamente, com frustrações. Com né? frustrações. Eu acho que hoje falta trabalhar frustração. É isso que eu acho que falta hoje. Quando você trabalha frustração, você fica melhor. Você se posiciona melhor, entendeu? Porque você precisa do não. Como diz uma amiga minha, até um pé na bunda te empurra pra frente. Uma vez ela falou essa frase, eu achei ótimo. Mas é verdade, entendeu? Dependendo da sua mente, ou você afunda ou você anda pra frente. É uma escolha. É uma escolha. Né? Então, ou você se afunda na comida, ou você se afunda em antidepressivos, ou você parte para resolver de outra maneira. Não. Então eu vou me cuidar. Eu tive um paciente que ele era chefe de cozinha e ele era muito obeso e ele ia fazer cirurgia bariátrica. Só que eu não sei por que o convênio negou na época. E além de tudo ele tinha uma hérnia também que ele tinha que operar. Enfim, o convênio simplesmente negou a cirurgia. Ele tinha 180 quilos. Ele era paciente para fazer cirurgia bariátrica. Ele era chefe de cozinha. Ele foi mandado embora. E ele assim, caramba, sabe o que ele fez? Ele investiu nele. Em 1 ano e meio comigo, ele ficou indo, tudo. Ele perdeu 90 quilos em 1 ano e meio. Perdeu 90 quilos porque ele falou, Cris, sem dinheiro, sem nada. Começou a andar na praia, começou a fazer as coisas. Começou a fazer aquilo que dava para fazer, dentro do que ele tinha financeiramente. Marcava as consultas quando dava, fazia, me ligava. Nossa, em 1 ano e meio ele perdeu 90 quilos. Isso foi em 2016. Gente, que sucesso, é tão bom, né? Isso foi em 2016. Depois ele se mudou do Rio, foi para outro lugar, se separou, não teve filhos, foi morar em outro lugar, conheceu outra pessoa, hoje está trabalhando e se mantém. Ele ganhou aí só uns 10 quilos a mais, mas vem se mantendo até hoje. Ele tirou de um problema uma solução. É claro que nem todo mundo consegue fazer isso, a gente sabe, mas é a mente da pessoa, é o comportamento. E a nutrição, ela tá muito ligada nisso. Entendeu? Imagina, chefe de cozinha. É complicado. Entendeu? Né? Lida com o alimento, mas ele soube transformar isso. Então eu acho isso muito importante, porque é como você transforma mesmo a sua vida. E aí com a alimentação, ele melhorou o estilo dele se alimentar, ele começou a procurar outros pratos para ele fazer, ele começou a ver de outra maneira, ele deu um clique na vida dele. E ele não fez cirurgia bariátrica. Aí não precisou mais. E não usa medicação. E não usa medicação, não usa nada. Simplesmente ele faz atividade física e alimentação e sustentou isso. Entendeu? Ele priorizou isso na vida dele e é assim até hoje. Eu achei isso, claro que não é a maioria, mas eu achei assim, fantástico. Não é a maioria, tem pessoas que realmente precisam, pessoas que estão, né, em depressão, que a gente sabe que não tem como. É diferente a doença mesmo. Mas assim, que as pessoas possam ter esse olhar. Exatamente. Né, para poder ajudar, se conseguirem pedir ajuda. Exatamente. Então, assim, isso é super importante. Ele me pedia muito. Eu lembro que teve uma vez, foi aniversário de 80 anos, eu acho, da avó dele. Ele me ligou desesperado. O que eu vou fazer, Cris? Eu vou comer, que eu não sei o que. Eu falei, relaxa. Isso é um desespero para essas pessoas. Exatamente. A gente tem que entender.
Aí, mas eu falei pra ele, relaxa, aproveita o aniversário, como o que quiser comer. É um dia só. Você já tá tão bem, é um dia só. Sabendo respeitar isso, né? Ou então come antes de ir, já pra pelo menos não comer tanto. Vamos tentar algumas coisas pra aliviar. Mas vai, participa. Ué, não tem problema nenhum. Aliás, você vai enfrentar isso de cara, entendeu? É um enfrentamento também. Isso é muito bom. Aí depois ele me ligou feliz da vida, que não comeu muito, comeu o que ele queria, mas comeu pouco. Eu falei, que ótimo, viu como foi bom? E ele se sentiu bem, ele se sentiu vitorioso, porque ele conseguiu controlar. Gente, é claro que o que eu tô falando não é pra todo mundo, a gente sabe que tem as doenças também. Não é simples assim, mas é só pra incentivar que é possível. Como você falou, são casos e casos, precisa de tratamentos, medicações, equipe multidisciplinar. Tem gente mais, tem gente menos, mas não é impossível e tem sempre solução pra tudo. Tem sempre solução pra cada um individualmente. É isso que a gente tem que visualizar, é isso que a gente tem que entender. Uma saída, uma alternativa. Não pode se deixar, não pode se entregar. Se entregar, exatamente. Eu acho isso fundamental. Como ser humano, você tem a vida na mão, Deus te deu tudo isso. Vamos viver, né? Da melhor maneira possível. E se não conseguir, peça ajuda. Peça ajuda. Assim, na verdade, é nem fundamental, é tudo bem. É essencial. E tudo bem pedir ajuda. Tudo bem pedir ajuda, porque a gente pede ajuda, tem dias que a gente ajuda, tem dias que a gente pede ajuda, e a gente precisa saber que nós precisamos uns dos outros. A gente precisa de ajuda. Tem um momento da vida que todo mundo precisa. E tudo bem, isso não é fraqueza, muito pelo contrário. É coragem. É coragem, pelo amor de Deus, eu preciso. E aí você vai naquele momento ter a sua ajuda. Daqui a pouco tá tudo bem. Se a gente tá aqui, a gente foi ajudado. Exatamente. Isso eu tenho certeza absoluta. Quanto que a gente já evoluiu, quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas. Nossa, muitas. E outro dia... Que a gente é grato. Exatamente. Outro dia o meu marketing perguntou pra mim, quantas pessoas você já atendeu? Eu fiz uma conta por alto. Eu falei, nem imagino. 29 anos de formada, sempre trabalhei. Então, assim, eu fiz uma conta por alto, que eu já atendi acho que mais de 25 mil pessoas. Isso no baixo. Já deve ter sido muito mais que isso. Só que eu não tinha como mensurar, eu nunca escrevi isso. Mas olha quantas pessoas me ajudaram. É isso que eu acho. Quantas pessoas me ajudaram. Se eu cheguei aonde eu cheguei nesses 29 anos, foi graças aos meus pacientes. Eles que me impulsionaram, que me ajudaram, que eu aprendi com eles. Quantas histórias eu tive ali no consultório que eu nunca tinha ouvido. Que eu tive que ir pra casa estudar pra ver, entendeu? Isso é maravilhoso. Então isso faz a gente crescer como pessoa e como profissional. Entendeu? Então eu acho que é uma troca mesmo, como a gente falou. Entendeu? É verdade. Cris, queria te pedir, né, nesses minutinhos finais, que você pudesse falar alguma coisa para as pessoas. Depois eu vou colocar todas as informações da Cris, tá? Quem tiver interesse de conversar com ela, de ser atendido por ela. Todos nós já fomos, né? Nós somos amigas já. E ela é espetacular. Espetacular mesmo. Responsabilidade. Não, é mesmo. É mesmo. Uma profissional espetacular. Eu queria que você falasse alguma coisa que viesse ao seu coração para que as pessoas se sintam realmente mais fortalecidas. Então, o que eu acho é que eu falo para todo mundo. Seja humano, seja humilde, principalmente. Na dor, principalmente na dor do outro. Porque a gente não sabe o que o outro passa. Eu fico muito emocionada quando eu falo isso. Porque as pessoas falam as coisas sem saber o que o outro... Sem saber. Entendeu? Não conhecem a história do outro. Não conhece a história do outro. E eu que trabalho com obesidade, escuto muitas histórias. Eu falo isso para todo mundo. Seja humilde quando ouvir alguém, entendeu? Porque você não sabe quem tá ali por trás. Então, e a gente pode cuidar de todo mundo, né? É verdade. A gente pode, assim, individualmente ajudar todo mundo, seja na nutrição, na psicologia, na doença, na alegria. Eu acho que tudo é cuidar do humano. Um humano cuidando de um humano. Eu acho que é isso. De coração para coração. Coração para coração. Vocês vão entender porque vai ter um encontro antes desse, né, Fatinha? Fatinha é a nossa assistente que está aqui atrás, vocês vão conhecer. Que é exatamente isso. E eu comecei falando... Vamos nos despir de todo julgamento e preconceito. Isso, exatamente isso. Em qualquer situação, qualquer coisa. Em qualquer universo. É que na obesidade tem muito isso.
As pessoas são muito criticadas e tudo. É. E isso machuca a gente. Eu nunca fui obesa, mas eu trabalho com obesidade há muitos anos. E eu vejo o sofrimento das pessoas. É um sofrimento E isso enorme. me dói quando alguém chega e fala: fulano é gordinho por isso, por aquilo. Menina, eu falei, gente, você não sabe o que a pessoa passa. É. Ou o que a pessoa passou, entendeu? É. Então a gente não pode ter esse tipo de preconceito, É. entendeu? Tem histórias que realmente a gente não tem ideia. Não tem. E vocês não têm ideia das pessoas que vêm pra cá. Eu fico assim, lisonjeada mesmo. Eu fico muito honrada de pessoas como a Cris, como os outros convidados que vocês vão conhecer. Já tem vários agendados já e outros que vieram antes. Como essas pessoas são preciosas, são humanas. E é com essas pessoas que a gente precisa andar. Acho que encontram um propósito verdadeiro, né? Mas Porque isso flui na vida das pessoas. flui. Isso flui. E você cria as conexões que você precisa de transformação pessoal e transformação de vidas. Com certeza. Como é bom transformar a vida, né? Muito bom. Como é bom você ver aquele paciente, como eu vejo das pessoas que conseguem, né? Nos tratamentos contra a obesidade. Aí depois elas falam que elas têm uma outra data de nascimento. Né, que a partir dali é uma outra vida. E muda mesmo, e muda. Assim, é uma alegria tão grande, é tão bom você fazer parte dessa vida, dessa alegria, assim, como ajuda, como coadjuvante, né? As pessoas chegam lá no consultório e falam: graças a você. Eu falei: graças a mim não, porque eu só dei um papel, te orientei, mas você quis fazer, porque não adianta dar o papel mais bonito se a pessoa não quer fazer. Não dá nada. Então a pessoa quis fazer. Então eu falo que o próprio paciente faz parte da equipe, né? Porque verdade. as orientações são dadas e ele faz. Se ele faz, ele vai ter sucesso. É a adesão que faz a diferença. Exatamente. Entendeu? Cris, muito obrigada. Obrigada! Tá, minha linda, obrigada. Adorei, gente! Vamos conversar mais. Cris vai voltar volto depois. sempre. Peço que vocês coloquem sugestões de temas, porque tem muita coisa, E né? Que as muito, pessoas têm muito, dúvidas. Porque o intuito, repetindo, o intuito é realmente trazer informações de coração para coração. Com certeza. E esse fortalecimento, né? com Nos certeza. fortalecermos. Juntos Sempre. somos mais fortes. Sempre. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.